O segredo é água e sal, você acredita? Vem comigo porque hoje eu vou te ensinar a massa de bolo profissional que as confeiteiras famosas não querem que você saiba. Depois de aprender essa daqui, eu tenho certeza que você nunca mais vai errar nos seus bolos e nunca mais vai querer saber de outra massa. Na batedeira você vai colocar os ovos. São 4 ovos de médio para grande. Como o meu estava bem pequenininho, eu acrescentei mais um e utilizei 5, tá? Vamos deixar isso daqui bater na batedeira até que ele fique assim, olha, bem fofinho, bem volumoso e um creme bem mais clarinho. Agora, com a batedeira ainda em movimento, nós vamos acrescentar o açúcar. Eu estou utilizando 1,5 xícaras de açúcar e a gente vai colocando assim, olha, aos pouquinhos, para ter certeza que o nosso creme vai continuar bem fofinho e que esse açúcar vai se unir com todos os nossos ovos. Junto desse açúcar, ainda no movimento da batedeira, você vai acrescentar o óleo. Aqui eu estou utilizando 100 ml de óleo. Coloca também assim, olha, aos pouquinhos, para ele ir agregando todo por igual. Eu gosto de acrescentar o óleo no lugar da manteiga, porque eu gosto do meu bolo geladinho e bem molhadinho. Se você leva um bolo à base de manteiga para a geladeira, a massa vai ficar um pouco mais firme. E eu gosto da massa bem fofinha, tá? Prontinho. Bateu o suficiente para deixar tudo muito bem misturado e olha como que já fica um creminho bem bonito. Agora a gente vai acrescentar os secos. Aqui eu tenho 1 xícara de chocolate em pó. Esse aqui que eu estou usando é o 30% cacau, mas se você quiser uma massa bem escurinha, é só utilizar o 50%, tá? Passa numa peneirinha para ter certeza que não vai ficar nenhum gruminho sem misturar depois. Agora você vai misturar assim, olha, com a ajuda de um fouet ou de uma espátula, bem delicado, misturando de baixo para cima para a gente não perder o volume dos ovos. Agora eu tenho água morna. São 200 ml de água bem morninha, mas eu não vou acrescentar tudo de uma vez só. Eu vou colocando assim, olha, aos pouquinhos e vou alternando os secos junto com a água. Agora a gente vai acrescentar a farinha de trigo. Eu tenho aqui 2 xícaras, mas também não vou colocar tudo de uma vez, tá vendo? Vou peneirando um pouquinho e agora a gente vai intercalando assim. Um pouquinho de farinha, um pouquinho de água, um pouquinho de farinha, um pouquinho de água, até terminar toda essa quantidade. E lembrando, tá? A minha medida de xícara é de 200 ml e eu vou deixar aqui embaixo nos comentários para vocês toda a receitinha por escrito. E ó, outra coisa, uma dica super legal. Por que a água e não leite? Quando você faz uma massa de chocolate e você acrescenta leite, você acaba perdendo um pouco do sabor do chocolate. Quando você adiciona água na massa, a sua massa vai ficar bem pretinha e com sabor de chocolate super forte. Aqui eu acrescentei também 1 colher de sopa de fermento para bolos e vamos misturar todo o restante aqui dos nossos ingredientes, tá? Lembrando, mexe com carinho porque a gente não quer perder o volume dos ovos, tá? Agora aquela dica especial, aquela pitada de sal. Isso mesmo, sal. O sal na sua massa de bolo vai dar um sabor todo especial. O sal ele não serve somente para salgar, tá? Ele serve para elevar o sabor de qualquer coisa que você faça. Quer uma dica legal? Vai fazer uma sobremesa? Coloca uma pitadinha de sal. O sabor da sua sobremesa vai elevar e você vai ver que essa dica vai fazer toda a diferença. Aqui eu tenho uma forma de tamanho 20 de largura
por 10 de altura. Vai ficar um bolo bem altão e bem bonito. No fundo, eu recortei aqui um pedacinho de papel manteiga e nós não vamos untar a lateral, tá? É só colocar o papel manteiga no fundo. Agora é só acrescentar toda a nossa massa. Tá vendo que fica uma massa bem molinha? É assim mesmo. Outra dica, tenha certeza que todo o líquido foi muito bem misturado, tá? Se você deixar a água aí no fundinho sem se misturar, isso pode fazer com que o fundinho do seu bolo fique solado. Agora é forno pré-aquecido a 180 graus, gente. Aqui eu assei por cerca de 40 minutinhos. E olha que massa linda! Ela fica retinha por cima, não afunda no meio, não vai dar barriga. E olha como que cresceu um tantão. Fica maravilhosa demais essa massa. Vou desenformar ela aqui para você. A minha já tá bem morninha, quase fria. E você vai ver como que ela fica com uma estrutura linda de viver. Olha como é facinho para desenformar. Outra dica legal, quando você unta as laterais da sua forma, isso faz com que a sua massa desgrude das laterais na hora de assar e pode fazer com que o seu bolo murche no meio. O fato de você não untar faz com que a sua massa grude na forma, impedindo que ela desça novamente depois de assado. Pega essa dica que ela é muito boa, tá? Agora eu vou fatiar o nosso bolinho aqui para você dar uma olhadinha de como que ele fica por dentro. Lembrando que meu bolinho aqui ainda tá quente, tá? Não tá muito quente, mas ele tá de morno para quente. E olha como que ele fica super macio. Você pode trabalhar com qualquer tipo de bolo que você quiser. É uma massa bem firme, não quebra e ao mesmo tempo é super fofinha e deliciosa demais. Faz ela e depois me conta se você vai querer saber de outra massinha aí depois, hein? Um grande beijo, família! Experimenta depois e me conta, tá? E não se esquece nunca, a gente sonha, mas é Deus quem realiza. Um grande beijo, família! Tchau!